Atenção, torcedor santista! Tem uma informação muito importante sobre o Peixe que você precisa saber. Os últimos dias foram de muita movimentação nos bastidores do Santos, e uma notícia que começou a circular deixou muitos torcedores atentos. Só que agora surgiu uma nova informação que pode mudar completamente aquilo que estava sendo comentado. E o mais interessante é que essa história envolve um jogador que vem ganhando espaço no elenco e que pode estar no centro de uma possível negociação. Mas será que existe realmente uma proposta? O Santos vai vender? Ou tudo não passou de uma informação que acabou sendo interpretada de maneira diferente? Calma, porque eu não vou revelar tudo agora. Você vai entender exatamente o que aconteceu e quais são os próximos passos, mas precisa ficar comigo até o final, porque existem detalhes importantes nessa história que podem fazer toda a diferença para o futuro do jogador e para os planos do Peixe. E antes de começarmos, já peço uma coisa para você, torcedor, deixe o seu like, porque isso ajuda muito Notícias do Peixão a continuar levando informação para toda a torcida santista. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que surgir uma novidade importante sobre o Santos, você será avisado. E já aproveita para deixar nos comentários de onde você está acompanhando Notícias do Peixão. Queremos saber onde está a nossa torcida. Agora fica ligado, não pule nenhuma parte e acompanhe até o final, porque essa história ainda tem detalhes que podem surpreender você. Vamos começar, porque a primeira informação promete dar o que falar entre os santistas. O Santos já começa a se preparar para o momento em que finalmente poderá voltar ao mercado de transferências. Mesmo com o clube ainda enfrentando o transfer ban, a comissão técnica não está parada. Cuca e sua equipe já identificaram setores considerados carentes no elenco e a diretoria trabalha para encontrar soluções que possam ser viáveis financeiramente assim que o impedimento da FIFA for retirado. O principal obstáculo para o Santos neste momento continua sendo financeiro. O clube precisa resolver uma pendência de aproximadamente 12 milhões de reais com o Mônaco, relacionada à negociação do volante Jean Lucas, que atualmente defende o Bahia. A quitação desse compromisso é tratada como uma etapa fundamental para que o Peixe consiga recuperar a autorização para registrar novos jogadores. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lucas Musetti, existe uma expectativa nos bastidores de que a situação possa ser solucionada em breve. Enquanto a diretoria busca alternativas para quitar a dívida, Cuca já trabalha com um planejamento antecipado para o elenco. A intenção é não perder tempo quando o Santos estiver novamente liberado para contratar. E o treinador já teria definido quais são as posições que mais precisam de reforços. A primeira prioridade é o meio-campo. A comissão técnica entende que o Santos precisa de um volante com características defensivas, capaz de aumentar a força de marcação e oferecer maior equilíbrio à equipe. Depois dessa posição, aparecem outras duas necessidades consideradas importantes, a defesa e o ataque. O clube pretende buscar um zagueiro de origem para fortalecer o sistema defensivo e também um atacante de velocidade, capaz de oferecer mais alternativas ofensivas e aumentar a capacidade de transição da equipe. A ideia, portanto, é reconstruir setores considerados fundamentais para o funcionamento do time. Em vez de simplesmente contratar vários jogadores, o Santos pretende concentrar seus esforços em posições específicas e buscar atletas que realmente possam resolver problemas identificados pela comissão técnica. Mas existe um fator que limita bastante esse planejamento: a situação financeira do clube. O Santos não possui liberdade para fazer grandes investimentos no mercado e, por isso, a diretoria terá que agir com muita cautela. A prioridade é encontrar jogadores que apresentem um bom custo-benefício, principalmente atletas que estejam livres no mercado ou que possam ser contratados por valores considerados acessíveis. A comissão responsável pela análise de jogadores já vem trabalhando nessa busca. Diversos nomes estão sendo observados através de vídeos e relatórios, com o objetivo de identificar oportunidades que possam se encaixar no perfil desejado por Cuca. O trabalho acontece justamente para que, quando o transfer ban for derrubado, o Santos já tenha opções concretas na mesa. Essa estratégia é considerada importante porque o clube não pode se dar ao luxo de cometer novos erros no mercado.
cada contratação precisa ser analisada com cuidado, levando em consideração não apenas a qualidade técnica do atleta, mas também salário, idade, condições físicas e impacto financeiro para os cofres do Peixe. Enquanto o departamento de futebol pensa nos reforços, o setor financeiro continua tentando encontrar maneiras de aumentar as receitas e colocar as contas em ordem. O Santos ainda possui compromissos importantes relacionados aos direitos de imagem dos jogadores. Caso determinados pagamentos não sejam regularizados dentro do prazo estabelecido, algumas pendências poderão chegar a 3 meses de atraso. Esse cenário mostra que a montagem do próximo elenco está diretamente ligada à recuperação financeira do clube. Não basta apenas conseguir derrubar o transfer ban, o Santos também precisa criar condições para manter uma folha salarial equilibrada e evitar o surgimento de novas dívidas. Por isso, os próximos movimentos da diretoria serão acompanhados de perto pela torcida. Cuca já sabe onde entende que precisa melhorar a equipe. Primeiro um volante de marcação, depois um zagueiro e um atacante de velocidade. Agora, resta ao Santos resolver suas pendências financeiras e transformar esse planejamento em realidade. Se conseguir superar o bloqueio da FIFA sem comprometer ainda mais suas finanças, o Peixe poderá voltar ao mercado com objetivos muito claros. E a expectativa é que as próximas contratações sejam escolhidas não pela quantidade, mas pela capacidade de realmente fortalecer uma equipe que precisa reagir e construir um futuro mais competitivo. Torcedor santista, agora queremos saber a sua opinião. Cuca já teria definido as principais posições que o Santos precisa reforçar assim que o transfer ban for derrubado: um volante de marcação, um zagueiro e um atacante de velocidade. Mas, na sua opinião, essas são realmente as 3 posições que o Peixe mais precisa reforçar? Comente aqui embaixo. Se você pudesse escolher apenas uma posição para o Santos contratar primeiro, qual seria? E qual jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Peixe? Sua opinião é muito importante para a torcida. Então deixe seu comentário, compartilhe essa notícia com outro santista e venha participar desse debate. E se você quer acompanhar diariamente as principais notícias, contratações, bastidores e novidades do Santos, inscreva-se no Notícias do Peixão, deixe o like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Volante, zagueiro ou atacante? Comenta a sua escolha. E se você pensa que a primeira informação já revelou tudo, pode esperar, porque o que vem agora pode surpreender ainda mais a torcida do Santos. Existe uma nova movimentação nos bastidores que merece muita atenção, e os próximos passos podem ser importantes para o futuro do Peixe. Vamos descobrir o que está acontecendo. O mercado da bola começa a movimentar os bastidores do Santos, e um dos nomes que mais desperta atenção é o de Gabriel Bontempo. Aos 21 anos, o meio-campista vem ganhando cada vez mais espaço e se tornou uma das peças importantes do elenco santista. O bom momento do jogador, porém, também fez com que outros clubes passassem a observar sua situação com mais atenção. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, o Santos não pretende facilitar uma eventual saída do jovem. A diretoria entende que Bontempo possui potencial de valorização e, por isso, estabeleceu um patamar elevado para iniciar qualquer negociação envolvendo seus direitos econômicos. De acordo com informações divulgadas pelo Bolavit Brasil, o Peixe já teria recusado sondagens inferiores a 15 milhões de euros, valor que atualmente representa aproximadamente 89,7 milhões de reais. A postura dos dirigentes mostra que o clube não pretende aceitar qualquer oferta simplesmente por estar precisando aumentar suas receitas. A expectativa do Santos seria receber propostas a partir de 20 milhões de euros, quantia que chega perto de 120 milhões de reais na cotação atual. Esse seria o valor considerado ideal pela diretoria para analisar seriamente uma possível transferência do meio-campista. O cenário também é interessante porque o próprio Bontempo estaria satisfeito no Santos. O jogador não estaria pressionando a diretoria para deixar o clube, neste momento, segue focado em continuar seu desenvolvimento com a camisa alvinegra. Isso dá ao Peixe uma posição mais confortável para negociar, já que não existe uma urgência por parte do atleta para buscar uma transferência. No início do ano, o nome de Bontempo chegou a ser associado ao Flamengo. O clube carioca teria acompanhado a situação do jogador, mas as conversas não avançaram para uma proposta oficial.
Um dos fatores que dificultariam a operação seria justamente o valor pretendido pelo Santos. A postura atual da diretoria também representa uma mudança em relação às críticas recebidas pelo clube em negociações anteriores. Durante os últimos anos, torcedores questionaram diversas vendas de jogadores formados ou desenvolvidos pelo Santos, principalmente quando os valores considerados baixos não refletiam o potencial dos atletas. Agora, a intenção seria negociar de maneira mais estratégica e valorizar melhor os jogadores que possuem mercado. Bom Tempo é visto como um desses casos. O Santos sabe que o meio-campista pode representar uma receita importante no futuro e, por isso, não pretende tomar uma decisão precipitada. Apesar disso, existe a percepção de que o jovem dificilmente permanecerá por muitos anos na Vila Belmiro caso continue evoluindo e atraindo o interesse de grandes clubes. O futebol europeu pode aparecer como um destino natural para o jogador, principalmente se ele mantiver boas atuações e aumentar sua valorização. A grande questão, portanto, será saber se algum clube estará disposto a chegar aos números estabelecidos pelo Santos. Uma proposta na casa dos 20 milhões de euros poderia mudar completamente o cenário financeiro do Peixe, mas também significaria perder um jogador jovem que ainda pode entregar muito dentro de campo. Enquanto nenhuma oferta desse tamanho chega, Bom Tempo continua à disposição do Santos e segue sendo tratado como uma peça importante para o futuro do clube. A torcida agora acompanha de perto o mercado e espera que, caso o jogador realmente seja negociado, o Peixe consiga finalmente fazer uma venda compatível com o potencial de um de seus jovens talentos. Torcedor santista, essa é para você. O Santos teria definido que só começa a conversar por Gabriel Bom Tempo a partir de uma proposta de aproximadamente 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. Mas queremos saber a sua opinião. Você venderia Bom Tempo por esse valor ou acredita que o Santos deveria segurar o jogador e apostar ainda mais no seu desenvolvimento? Comente aqui embaixo. Bom Tempo deve ser vendido por 120 milhões de reais ou deve ficar no Peixe? E, se fosse você, qual seria o valor mínimo para aceitar a negociação? Sua opinião pode gerar um grande debate entre a torcida, então não deixe de comentar. E se você quer acompanhar tudo sobre o mercado da bola, contratações, vendas, bastidores e notícias do Santos, inscreva-se no Notícias do Peixão, deixe seu like e ative o sininho para receber as próximas novidades. Vender ou segurar Bom Tempo? Quero ver sua resposta nos comentários. Torcedor, presta muita atenção nessa próxima informação, porque existe um detalhe que pode passar despercebido, mas que muda completamente o cenário. O Santos está tomando decisões importantes nos bastidores, e isso pode ter consequências dentro de campo. Não sai daí, porque vamos explicar tudo agora. A situação de Gustavo Cabaleiro ganhou uma nova atualização nos bastidores do Santos, e a informação é importante para a torcida que acompanha de perto as movimentações do clube. Nos últimos dias, surgiu a notícia de que o atacante paraguaio teria recebido uma proposta milionária de um clube da Premier League, mas a realidade, segundo novas apurações, é diferente. Cabaleiro retornou ao Santos no segundo semestre depois de passar um período emprestado ao Portsmouth, da Inglaterra. Após voltar ao Peixe, o atacante recebeu oportunidades importantes e chegou a começar como titular em partidas contra o Remo, pela Copa do Brasil, e diante do Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, começaram a circular informações de que uma equipe da primeira divisão inglesa teria apresentado uma oferta de aproximadamente 5 milhões de euros, algo próximo de 29 milhões de reais, para contratar o jogador em definitivo. A notícia rapidamente chamou a atenção dos torcedores, principalmente pela possibilidade de o Santos conseguir uma receita significativa em meio às dificuldades financeiras. Entretanto, novas informações colocaram essa negociação em dúvida. De acordo com apurações atribuídas aos jornalistas Lucas Musetti e Fábio Sormani, não existe uma proposta oficial de 5 milhões de euros pelo atacante. Musetti explicou que Cabaleiro realmente despertou o interesse de alguns clubes e recebeu sondagens, mas nenhuma dessas consultas teria evoluído para uma oferta concreta apresentada oficialmente ao Santos. Além disso, caso uma proposta apareça, a tendência indicada pelo jornalista é que ela não alcance os 5 milhões de euros que foram inicialmente divulgados. A situação fica ainda mais clara pelo fato de Cabaleiro estar relacionado para o próximo compromisso do Peixe.
O atacante foi incluído na lista de jogadores convocados para enfrentar o Macará, do Equador, nesta quinta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo estando à disposição, porém, Cabaleiro não deve começar entre os titulares. Cuca vem realizando testes durante os treinamentos e a tendência é que o treinador utilize outras opções no setor ofensivo e no meio-campo. Gabriel Bontempo e Barreal aparecem entre os jogadores que podem ganhar espaço, enquanto Neymar e Gabigol são esperados no ataque. A decisão de Cuca também mostra que o Santos pretende encarar a competição continental com seriedade. Apesar da situação preocupante no Campeonato Brasileiro, onde o Peixe está lutando para escapar da zona de rebaixamento, a comissão técnica não pretende deixar a Sul-Americana de lado. A intenção é colocar em campo uma equipe forte contra o Macará e buscar uma vantagem importante para o confronto de volta. O Santos entende que a competição continental pode representar uma oportunidade de alcançar um título e, ao mesmo tempo, mudar o ambiente em torno do elenco. Depois do compromisso internacional, entretanto, a equipe terá outro desafio extremamente importante. No domingo, o Santos visita o Vasco, em São Januário, em uma partida que pode ser considerada um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Ou seja, Cuca terá que administrar o elenco pensando em 2 jogos de enorme importância em poucos dias. Enquanto isso, o clube continua impedido de realizar novas contratações por causa do transfer ban. Essa situação aumenta a necessidade de encontrar soluções dentro do elenco atual. Cuca já pediu reforços publicamente, mas a diretoria ainda precisa resolver as pendências financeiras que provocaram a punição. Por enquanto, portanto, a informação mais importante é que não há uma proposta oficial de 5 milhões de euros por Gustavo Cabaleiro. O jogador segue integrado ao grupo, foi relacionado para enfrentar o Macará e continua sendo uma opção para Cuca. A torcida agora precisa acompanhar os próximos capítulos, porque novas sondagens podem surgir durante a janela de transferências. Caso alguma proposta oficial apareça, o Santos terá que avaliar cuidadosamente se vale a pena negociar o atacante e por qual valor. Até lá, Cabaleiro segue com o futuro ligado ao Peixe e à disputa das próximas partidas da temporada. Torcedor santista, agora queremos saber a sua opinião. A informação de que Gustavo Cabaleiro não recebeu uma proposta oficial de 5 milhões de euros muda completamente o cenário que vinha sendo comentado nos últimos dias. Mas, na sua opinião, se chegar uma proposta próxima dos 30 milhões de reais pelo atacante, o Santos deveria vender Cabaleiro ou deveria manter o jogador no elenco? Comente aqui embaixo, você venderia ou seguraria Cabaleiro? E qual seria o valor ideal para o Santos aceitar uma negociação? Sua opinião é muito importante para o debate da torcida santista. E se você quer continuar acompanhando as principais notícias, bastidores, mercado da bola, escalações e novidades do Peixe, inscreva-se no Notícias do Peixão, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Cabaleiro deve ficar ou ser vendido? Comenta aí!